E aí, quer dizer então que tem bastante rolê pra gente aqui? Pô, se preparem, gente. Vai ser metralhadora aqui de story. Eu cheguei em Lisboa hoje e hoje não tem trabalho. A gente falou que não ia ter trabalho e a gente tá aqui trabalhando. E a Larissa já tá levando a gente aqui pra um espaço secreto. Gente, é segredão isso que ela vai mostrar. A Praça do Comércio é imperdível. E agora a gente tá conhecendo um bairro aqui que se chama Alfama. E a Larissa tá me prometendo uma vista de tirar o fôlego assim que a gente chegar lá em cima. Então eu tô doido pra poder ver isso. Bem, vamos subir essa escadinha aqui pra começar o nosso trajeto secreto. Falou que é secreto, eu já tô. Já quero. Vi um beco, já tô entrando. Bora. Transforme sua vida, fale pra geral, estude em Portugal. E vocês pescaram, a gente já tá aqui numa balsa indo pra Comporta e Troia. Eu não conheci esse lugar, vamos ver como é que é isso. E agora primeiro a gente precisa pegar uma balsa pra poder atravessar a Bahia e chegar do outro lado. Então vamos acompanhar tudo aqui de como é que vai ser esse rolê. Esse ferry aqui é muito top. A gente pega em Setúbal, que é 1 hora de Lisboa, e atravessa e chega direto na Península de Troia, que é tipo assim, Riviera Francesa de Portugal. Clube de golfe, vários gringos, é incrível. Mas vambora porque a gente vai lotar essa península aí e vai abalar. Estamos aqui na travessia, maravilhoso esse lugar que a gente vai, que é Troia, incrível. Eu faço tudo de cerveja artesanal, pra quem quiser, vem comigo, de boa em Lisboa. Pois bem, eu também sou uma das surtadas, sou a Mari, a roupa viajante sincera. E olha só, gente, dispensa apresentações, né? Olha essa Bahia. E a praia que a gente vai, vocês não têm noção. Vem com a gente. Eu quero só ver, porque as expectativas estão lá no alto. E se for bom eu vou falar, e se for ruim eu vou falar também que a gente Não vai falar que é ruim, vou, não. Não vai falar que é ruim. Eu vou expor, e não só eu, todo mundo. Olha, uma coisa muito curiosa aqui de Portugal é que o povo traz marmita pra praia. E é super normal isso. Conta aí o que tá na tua marmita hoje. Ai, gente, eu tô fina hoje. Sou rica! Tem ervilha, tem quinoa, tem tofu, tem tomatinho e é isso. Beleza! Tá, gente, olha aí, tá bonito. Tá, querido? Tá, querido. Mas todo mundo traz seu lanchinho. Fazer farofa na praia é normal, não é? Conta pra gente, qual é a melhor farofa pra levar pra praia? Olha, temos sanduíches, temos frutas. Aqui na Europa tem queijo brie, inclusive. Não sei se tem no Brasil. Tem no Brasil, gente, queijo brie? Não, você tá inventando uma história. E você, o seu queijo brie? Tá, é só gente fitness, chique, fancy. Como é que é com salmão, carne, mentira, tudo na promoção do mini preço. Eu vou aproveitar que eu tô com o pessoal aqui de Lisboa e quero saber qual é a melhor parte e a pior parte de se viver em Lisboa. E tu, a melhor parte? Eu acho que a qualidade de vida, poder ir na praia, andar, sair do trabalho cedo e andar ali na beira do rio, muito bom. E a parte pior? Eu acho que é estar longe da família, sei lá, porque os amigos estão aqui. Abalou. E você, mulher? Ai, gente, é difícil, porque eu sou apaixonada por Lisboa, né? Aquelas bem louca. Mas eu amo a tranquilidade também, de poder andar a pé 2 da manhã e estar perto, 1h30 de um paraíso como esse, Comporta. Incrível. Ah, mas agora, pra terminar esse dia incrível, a gente... Aqui, bota aqui. Olha que delícia, vamos fazer um brinde. Só gente bonita, só gente bonita. Com esse som maravilhoso, o dia de hoje vai terminar por aqui, porque o passeio continua amanhã. É só você piscar e já vai ser amanhã. Nice.
Vocês piscaram e a gente tá aqui já no carro, pronto pra poder ir pra onde que a gente vai, Larissa? A gente vai pra Sintra, Cascais e Belém. Tome! Então olha só, hoje o vídeo vai ser dedicado a esses pontos turísticos que não ficam tão pertinhos do centro de Lisboa, né? Fica um pouquinho mais afastado. Sim. Mas a dica aqui é o quê? Encontrar uma guia turística maravilhosa pra te botar dentro do carro e te levar pra conhecer esses lugares. Isso é que você vai acompanhar com a gente no vídeo de hoje. Vamos lá? Sintra é um lugar que é possível vir de comboio, né? Que é o trem de Lisboa pra cá. Mas eu super acho que vale a pena vir de carro, porque como é uma cidadezinha tipo de serra, que tem várias estradas, vários palácios e castelos a serem explorados, florestas e subidas, tem que ser de carro, que a gente parte de um lugar, vai para outro, fica independente. Senão como é que você vai ficar pegando Uber aqui, transporte? É um pouco complicado. Por isso que eu já garanti logo a minha melhor guia de Lisboa. Aquela merchandising, né? Maravilhosa. Porque, gente, é isso, olha. Tranquilidade aqui no conforto do ar-condicionado, parando de um ponto, indo pro outro. Quer coisa melhor? Não tem. Tem não. Não tem. E ainda se hospedar na casa dela, melhor ainda. Então, já fica a dica aí, ó. E antes de começar o nosso rolê, a gente vai almoçar numa tasca. E explica pra galera de casa o que é uma tasca. Todo estudante precisa saber. Gente, tasca é como se fosse, sabe a cantina italiana e tal? A tasca é a portuguesa. Aqui se vende comida boa, fresca e barata. E tem uma série de requisitos que uma tasca tem que ter para ser considerada uma tasca de verdade. Eu vou mostrar para vocês quais são esses detalhes. Ou seja, a tasca é o tipo do restaurante. A gente vai ir num que aqui que se chama Culto da Tasca. A gente tá em Sintra, fica no caminho, perto do Palácio da Pena, da Quinta da Regaleira. Tome, é isso. A gente vai almoçar aqui e vamos mostrar pra vocês um pouquinho como é que é lá dentro. E ó, dica boa, porque em Sintra tem muitos restaurantes caros e esse aqui é um achado aqui em Sintra. Olha aí, já nota, você que vai vir pra Sintra, já nota essa super dica da Vibe Lisboeta. Vamos lá. Bora! Olha aqui, um queijinho grelhado, uma azeitoninha, uma cidra e a Larissa, gente, melhor companhia. E uma coisa que muita gente não sabe é que Sintra não tem só castelos, palácios e ruelinhas assim históricas, não. Sintra tem praias incríveis. A Praia Grande, por exemplo, é um ponte de surf aqui. É super badalado. Então, não se limite a castelos, palácios e ruelinhas. Explore Sintra assim, de cabo a rabo, de carro, que é a melhor forma de conhecer esse distrito. E se você precisar de alguém para fazer todo um roteiro personalizado para explorar Sintra da melhor forma e otimizar o seu tempo, entre em contato comigo, com a Vibe Lisboeta, que eu faço esse trabalho para você. Tem uma curiosidade muito interessante, que a influência árabe aqui em Sintra vai desde as construções, a arquitetura, desde o prato de comida. O nome Sintra surgiu porque Sintra era chamado Cíntia, que significa deusa da lua. Aqui é uma serra onde tem uma observação para ver a lua maravilhosa. Então o nome derivou, o nome atual, Sintra com S, veio de Cíntia com C, que depois virou Sintra com C e hoje em dia é Sintra com S. E olha, em qualquer lugar que você esteja, você pode olhar pra cima e vai ter roupas penduradas, seja qual for o ponto turístico. É cultural de Portugal isso. E agora a gente vai experimentar essa maravilha de Sintra, que é o travesseiro de Sintra. É um doce português, que é uma massa folhada bem crocante, com açúcar e canela em cima e recheada com creme de avelã. E na Periquita, a Casa Periquita, desde 1862, eles servem esses travesseiros. Inclusive, eles ficam tão cheios que abriram até o Periquita 2, na mesma rua. É tipo os pastéis de Belém, de Sintra. Vamos provar? Olha, e agora eu vou experimentar a periquita. Tá quentinha. Não, sem sacanagem, é muito bom.
tá quentinho, tá muito bom. Olha como é dentro. Adorei, adorei. E tem ovo aqui? Tem ovo com creme de avelã. Nossa, eu amei. Existem vários outros castelos e palácios em Sintra que vale a pena conhecer. Por exemplo, Quinta da Regaleira é o meu top 2, é incrível. Palácio de Monserrate, que é incrível, uma arquitetura árabe. Foi, enfim, um milionário inglês daquela época comprou e investiu numa reforma top. Tem muita história, muitas coisas para conhecer aqui em Sintra. O Castelo dos Mouros, enfim, tem diversas coisas. Mas agora a gente vai partir para o Cabo da Roca, que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Olha só, estamos decepcionados. Decepcionados porque a gente saiu com um sol lindo, maravilhoso. Agora a gente chegou aqui no Mirante, que é aonde aqui? A gente está no Cabo da Roca, é o ponto mais oeste da Europa continental. Eu vou mostrar para vocês a vista do ponto mais oeste da Europa ocidental. Continental. Eu tô decepcionadíssimo. É porque tem um mega visual, é tipo assim, uns cliffs, um precipício assim. Olha a com foto mar. aí, ó. Tá vendo a foto, ó? Tá assim nublado, mas faz parte, como eu falei. Sintra Cascais tem esse parque natural, é um microclima, então assim, muda de um dia pro outro, assim, de uma hora pra outra. Ou seja, vou ter que voltar outro dia, né? Motivos pra voltar. Dá pra ver um bocadinho do mar aqui, tá vendo? Olha, mas tá tudo cheio de neblina. Ó, tudo cheio de neblina. Mas é isso, né, amados? É o risco que a gente tem. E a parte interessante do Cabo da Roca, que eu adoro, é sobre Luís de Camões, que descreveu na obra Os Lusíadas que aqui, o Cabo da Roca, é onde a terra se acaba e o mar começa. É super lindo. Ali tem uma cruz que eu vou mostrar pra vocês, daí. A terra se acaba, a água começa e falta sol, né? Porque o sol aqui não chegou. Ai, gente, olha. É difícil, viu? A vida do turista. É difícil a vida do turista que tem um dia, né, pra vir pra Sintra Cascais. Complicado. Tome! E como eu tenho razão, é ocidental. A gente está no Cabo da Roca, é o ponto mais oeste da Europa continental. Eu vou mostrar para vocês a vista do ponto mais oeste da Europa ocidental. continental. Olha, gente, Cabo da Roca é aqui onde a terra se acaba. O sol também. Gente, olha, um ótimo dia para não vir. Não vi ao Cabo da Roca, mas infelizmente eu só tinha hoje para poder fazer isso. E a Larissa me avisou isso, falou, olha, pode ser que não dê certo. Mas valeu. Valeu, porque o que vale é a companhia, então é isso. Vambora pro próximo esporte. E parece que o sol tá vindo. Gente, nada a ver, assim, do nada, mais bipolar do que eu. Parece que o sol tá voltando. Mas não vamos reclamar, né, Larissa? Vamos. Tá ótimo. Tá ótimo. Vem sol, quero lhe usar. E tá mesmo, gente, olha pra aquele lá, ó. Olha lá, ó. Estamos chegando ali, aqui já é a região de Cascais. Faz tudo que a gente quer é Cascais com sol, não é isso, Larissa? Total, Cascais com sol é outra coisa. Vambora, vem sol. Vem sol, vem em mim. Vocês piscaram e a gente chegou em Beverly Hills. Não, gente, não é Beverly Hills, isso aqui é Portugal, isso aqui é Cascais. Tem essa rua maravilhosa que é a rua principal, já tô amando, a gente acabou de chegar. A gente já desceu do carro, eu falei, não, eu vou dar um close naquela rua ali. Isso porque a gente nem chegou na praia, hein? Vamos ver como que é a praia daqui. E eu tô aqui, ó, sentadinho, apreciando essa vista maravilhosa. Olha aqui, uma das praias de Cascais. Charme. Essa é uma prainha muito próxima do Centrinho Histórico de Cascais. E aquele hotel ali é o Intercontinental, muito top. E assim, Cascais tem essa vibe tranquila. Assim, em agosto não, em agosto isso daqui bomba, porque é verão e tal, mas vamos ver como é que vai ser esse ano. Espero que bombe também. Mas assim, um dia qualquer vir aqui é muito tranquilo, sabe? Sentar num quiosquezinho, pedir uma imperial, um shopping, mara. Muito delícia. Meu irmão, já aqui, ó, meti até o óculos de sol, porque agora sim vamos aproveitar Cascais. Dizem que é uma praia belíssima. Vamos ver se é isso mesmo, mas Larissa já tava me contando que é um bairro super
fancy, tudo organizadinho, tudo as plantinhas bonitinho. E vamos ver como é que é a praia aqui, que tem um visual muito bonito. Olha pra isso. Aqui que é a boca do inferno. Hoje a maré tá baixa, olha. Mas eu já vi isso daqui com ondas tão gigantes batendo naquela pedra que voa água até aqui. Olha pra isso. É lindo. Esse lugar é meditativo. Toda vez que eu venho aqui eu fico admirando. Olha esse oceano Atlântico. Olha aqui, quando entra as ondas aqui no dia de maré alta, entra, bate naquela pedra, faz um splash, por isso o nome Boca do Inferno. É bem perigoso até, tem que tomar cuidado. Eu já vi algumas pessoas ali, ó, naquela pedra, doidas. Não pode, gente, não faça isso. Então espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho sobre Cascais, Sintra. Esse passeio foi maravilhoso. Maravilhoso. Vai fazer o que agora? Se inscreve no nosso canal para poder saber de outras informações e é isso. Te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transforme sua vida, fale pra geral. Estude em Portugal.